E esses dias nós temos tratado nas últimas 3 semanas, falando sobre famílias, falando sobre casamento, falando sobre filhos, relacionamento, falando sobre a importância de algo tão primoroso, algo na qual o Senhor criou, que é a família, o casamento, e que de uma forma tão terrível tem sido destruída. Eu não anotei aqui, inclusive depois eu quero conversar com o pessoal do GCN. Eu falei com a pastora, eu falei: Débora, eu tenho a mensagem pronta, mas eu não consegui fazer a introdução, porque a introdução está fervendo aqui, vários dados, e a minha cabeça está fervendo e eu não consegui colocar aqui. Então eu vou apagar a introdução e você se vira. Preste atenção na mensagem que vai falar no GCN. Há uma estatística dizendo que os divórcios de 2023 em relação a 2022 teve um acréscimo de 13,6% de divórcio. A maioria dos divórcios acontece na casa quando o casal está entre os 35 aos 45 anos de idade. Quando dá aquela crise, sabe? O cara acha que ele é bom porque ele tem 35 anos, 37 anos, 40 anos. Ele fala: eu vou trocar essa daqui por uma novinha. E aí bate a cara na parede. Os divórcios têm acontecido e o aumento. E anualmente tem crescido o número do divórcio. Em contrapartida, também tem crescido o número de não casamentos, mas o número de união estável. Não se entra no cartório, não se faz nada, não se faz contrato, não se faz um casamento no cartório, mas pessoas se unem e vão viver juntos. Se der certo, beleza, estamos juntos. Se der errado, não assinamos nada, cada um para o seu lado, e assim vai. Casamento, ela requer obrigações. Um casamento que começa sem ter esse envolvimento de coração, de entender que eu tenho uma responsabilidade, ele não vai frutificar, ele não vai para frente, não tem jeito. Porque eu tenho que entender que eu tenho uma responsabilidade com a minha esposa e automaticamente com meus filhos. Eu tenho uma responsabilidade na qual o Senhor colocou sobre mim e que eu devo amparar e trabalhar dentro dessa ótica. Quando nós falamos desses temas, nós tratamos na riqueza e na pobreza. Lembra que nós estamos falando dos votos matrimoniais? Na riqueza e na pobreza foi a primeira. A segunda, na alegria e na tristeza. Semana passada, na saúde e na doença. Amar-te e querer-te, que é um desafio. E hoje nós vamos falar até que a morte nos separe. Casais orando para que o outro morra, para que possa haver separação. Bem, já que eu prometi, então vamos orar para a morte chegar logo. Mas essa semana eu estava conversando com a Débora e falando: Débora, esse tema é muito mais profundo do que aquilo que simplesmente a gente pode falar até que a morte nos separe. Porque quando nós falamos de morte, nós falamos de várias situações em que podem trazer complicações. Eu coloquei aqui, então, para que você entenda o que é morte. A morte é a sensação irreversível da vida, o fim das funções vitais que caracterizam o organismo. Um processo natural que ocorre quando o corpo deixa de funcionar, como a parada cardíaca, a cessação, quando termina de respirar, e a falta de oxigênio nos órgãos. A morte é um evento biológico que marca o término da vida e a passagem para um estado de não vida. Em humanos, a morte clínica é definida pela parada cardíaca, respiração e ausência de atividade cerebral. Isso é a morte. Eu lembro-me quando eu estava em casa, minha mãe me ligou e falou assim: Alexandre, aconteceu uma coisa muito esquisita aqui, teu pai passou mal, respirou forte. E eu chamei os médicos e eles vieram correndo e levaram teu pai para a UTI. Eu peguei o carro, fui para lá e ele teve um acidente vascular, não foi isso, Isaac? E morreu, morte cerebral. Mas quando eu cheguei lá, eu não sabia do tamanho da situação, porque você vê deitado na cama, o peito inflando, o coração batendo, a máquina marcando. Meu pai está vivo, alguma coisa aconteceu, mas ele está vivo.
né? E aí eu coloquei a mão, pai, tá tudo bem, eu estou aqui, vai dar tudo certo. E aí eu liguei para o Isaac, falei, Isaac, e aí, filho, isso aqui? Ele falou, olha, pai, o negócio é um pouquinho mais fundo do que o senhor está pensando. Deus pode fazer milagre, mas tem que ser um milagre realmente valendo, porque se trouxer, são muitas sequelas e que quase não vale a pena. Então ele falou assim, não, morreu. E quando ele falou para mim assim, o pai, sim, ele teve uma morte cerebral, morreu. E naquele momento eu não coloquei mais a mão. Eu chegava assim e falava, caraca, o coração está batendo, eu estou vendo o peito inflando, eu estou vendo a maquininha piscando, mas ele não está mais ali, porque o cérebro não está mais funcionando, as coisas não estão mais. E na hora que desligar o aparelho, vai parar tudo, e de fato foi o que aconteceu. Né? Depois da gente brigar tanto no hospital, fizeram os exames, constatou, desligou o aparelho, acabou, não mexeu mais. Só foi reconhecer o corpo. A morte, ela não é algo que nós entendemos. Porque primeiro que o homem não foi feito para morrer. Deus não criou o homem para a morte. A morte veio através do pecado. Através da queda de Adão e Eva. E aí trouxe a morte para mim e para você. Por isso que é tão difícil nós entendermos isso. Essa semana eu fui no enterro. E chegando lá da irmã Elisabetta, que já veio aqui várias vezes, e ela faleceu, cheguei lá, não é uma coisa aí que você fala, mas está tudo bem, morreu. Não. É algo que vai contra a nossa natureza, porque a nossa natureza é para ter vida. E a palavra do Senhor diz que o Senhor veio para mim, para você, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Agora, quando que essa morte alcança a família? Quando que essa morte alcança o casamento, a relação de pais com filhos, de filhos em relação aos seus pais? Porque não é só casamento, é uma relação familiar. Então, eu posso sim estar bem com a Débora, mas o meu relacionamento com meus filhos estar mal. Eu posso estar bem com meus filhos, mas o meu relacionamento com a Débora não estar bem. E aí, o que acontece é que muitas pessoas estão vivas com seus relacionamentos mortos. Seus casamentos não têm mais esperança. Inclusive, eu já ouvi falar assim, pastor, eu nem quero que dê jeito. Eu nem quero que solucione. Deixa do jeito que está. Eu nem quero mais mover nada em relação ao meu casamento, em relação ao meu relacionamento. Eu não quero mais. Filhos falam, eu estou contando a hora de poder crescer, ter independência financeira para sair de casa, porque para mim não dá mais, morreu. Meu pai, apesar de estar vivo, apesar de estar na mesma casa, apesar de nós nos vermos, apesar de sentarmos juntos para assistirmos alguma coisa, mas para mim ele morreu. Você já deve ter ouvido isso, ou já deve talvez até ter falado isso. Eu não tenho mais relacionamento. Então, mulheres viúvas de maridos vivos, maridos viúvos de mulheres vivas, filhos órfãos de pais vivos, pais em que estão lá, mas deixaram de exercer as suas funções. Aí começa a vir a morte numa outra faceta, a morte de pessoas em que não causam mais o mover do seu coração, não causam mais sentimento nenhum na sua vida em relação ao seu pai, à sua mãe, ao seu marido, à sua esposa. Por mim, tanto faz. Por mim, está morto. Já se dorme em quarto separado, já não se falam mais, já não se assentam juntos para comer, e a única coisa que fazem, eles racham as contas. Não há mais relacionamento, não há mais família, não há mais casa, não há mais lar, não há mais nada. Somente um grupo de pessoas que moram debaixo do mesmo teto. Quando nós chegamos a essa situação, é porque nós deturpamos e corrompemos as funções básicas de cada um de nós. Nós deturpamos
e corrompemos aquilo na qual o Senhor instituiu para mim e para você que nós deveríamos ser e fazer. Então eu vou começar com o marido. Por que eu estou aqui em cima? Porque talvez se fosse a Débora, ela começaria com as mulheres. Quando que eu deixo, ou quando eu permito que isso aconteça? Quando eu deixo de exercer a minha função de marido. As minhas responsabilidades dentro da minha casa. As minhas responsabilidades como marido, como esposo. As minhas responsabilidades como pai. Uma vez eu ouvi uma ministração, se não me engano, do Cláudio Duarte, se eu não me engano, porque eu ouço vários, e eles falando que um dos grandes problemas dos pais é que eles não querem ser pais, eles querem ser amiguinhos dos seus filhos e terem aprovação dos seus filhos. Eu não preciso da aprovação do Isaac, eu não preciso da aprovação da Esther, o que eu preciso é ser pai. O que eu preciso é exercer a minha função de pai. E como pai, eu preciso conduzir, ensinar, mostrar, corrigir, caminhar junto, pegar nas mãos e falar, é assim que você vai fazer. Não, pastor, eu não chamo atenção, porque se eu chamar atenção, o Isaac vai ficar chateado comigo, meu Deus do céu. Eu não consigo nem imaginar em ver o meu filho chateado comigo. Você é carente. E a tua carência tem feito você corromper a sua autoridade. A sua carência tem feito você corromper o seu papel, a sua função como pai. De dizer, moleque, cala a boca, você não vai fazer isso. Fica quieto, eu vou te dar um couro. Meu Deus, se alguém estiver assistindo e não concorda com o couro, já foi. Antigamente, quando eu era criança e eu fazia bagunça, minha mãe falava assim, quando seu pai chegar, eu vou falar para ele. Eu morava numa vilinha com várias casas em Nilópolis, e quando minha mãe falava isso para mim, eu ia lá para a porta da vila, ficava lá encostado. Eu chamava de avenida, mas aqui é vila, e eu ficava lá esperando meu pai chegar. Quando meu pai entrava com o carro, falava, oi pai, tudo bem? Abria a porta do carro e entrava no carro. E ele falava, o que você fez? Nada, pai, está tudo bem. E aí era o que? Ô paizinho, como é que você está? Tudo bem? Quer que eu lave o carro? E ele vinha, encostava o carro, e ele falava assim, você não faz nada enquanto eu não conversar com a sua mãe. Irmãos, eu tinha pânico. E a minha mãe ficava assim, não vou falar agora, mas faz de novo. Ou seja, ela tinha todo o domínio sobre a minha vida. Não vou falar agora, vai lavar o banheiro, senão eu falo. Lavava o banheiro, lavava o quintal. Do lado de fora, a casa que a gente morava era uma sala, um quarto e uma cozinha pequenininha, e o banheiro era do lado de fora. E para ir ao banheiro tinha que sair da sala, passar para a área externa e ir ao banheiro do lado de fora da casa. E nesse pedaço tinha vermelhão. Quem lembra do piso com vermelhão? O pessoal não sabe, Isaac nem imagina o que é isso. Tinha vermelhão no chão. Cardeal, miserável aquele negócio. Minha mãe pegava um casaco de linha e eu ficava assim, ó. Para o negócio, o vermelhão ficava brilhando. E minha mãe falava assim, limpa lá, senão eu vou contar para o teu pai. Vamos comer, come aí. Ah, eu vou contar para o teu pai. Havia algo no meu coração diferente em relação ao meu pai. E os filhos hoje, como é que são? Menino, se você não ficar quieto, eu vou contar para o seu pai. Conta. É um trouxa. Conta. Eu não estou nem aí. Pode contar. E quando o pai chega, o menino vai lá e fala, pai, ó, antes que a mãe fale, eu vou falar, eu fiz isso, tá bom? Menino, seu bagunceiro. Sabe o que acontece? Nós perdemos as nossas funções, as nossas autoridades. E muitos pais, por muitas vezes, não são nem pelo que fazem, mas a cara do pai
muda todo o quadro do comportamento do filho. O olhar do cara é penetrante, transformador. É quase o olhar de Cristo sobre nós. O filho na hora se enquadra. Quando nós falamos de homem, nós falamos do papel de marido. Daquele que transmite segurança, daquele que cuida, daquele que traz a provisão. Daquele que tem a incumbência de amar a sua casa. Amar a sua esposa. A Bíblia fala de dar a vida por ela. De dar a vida. Porque se você não faz isso, automaticamente a tua família vai morrer. O seu relacionamento vai morrer. De dar a vida, de amar, de querer, de cuidar, de zelo. O peso sou eu que carrego, o lixo sou eu que levo. Ver a casa fechada é incumbência minha. Lavar carro sou eu. Cuidar. O que está faltando? É minha obrigação. Antes que ela faça qualquer coisa, primeiro eu faço. E não dando conta, ela faz. Mas primeiro começa comigo. Por quê? Porque eu sou o homem da casa. Talvez fale assim, pastor, que coisa mais antiga. E eu quero pedir para que o Senhor derrame sobre a tua vida, mulheres. Homens, não moleque. Como o homem da casa, eu tenho a responsabilidade de sustentá-la, de cuidar e de conduzir aos caminhos do Senhor. Sabe o que eu não entendo? Cadê a sua família? Pastor, ninguém quis vir. Mas você, pastor, eu não vou ter estresse, né? Homens fugindo de estresse, abrem mão das suas obrigações, abrem mão do zelo, abrem mão do cuidado familiar, porque eu não quero ter estresse, porque eu não quero me indispor, porque eu não quero bater de frente. Ao invés de falar, vamos, levanta. Não. Quantas vezes Isaac está dormindo? Vamos, levanta. Eu falei para dormir cedo. Levanta porque tem escola dominical, negão. Você tem 10 minutos para estar pronto. E vamos à casa do Senhor. Pastor, tadinho. Ficou até 2 horas da manhã dançando a musiquinha, jogando lutinha. Aí eu fiquei com dó e deixei. O diabo não vai ter dó de querer destruir a mente, o coração e a vida dos seus filhos. Pesado, né, irmão? Ele não vai ter dó. Ele não vai ter dó de destruir a sua casa. Ele não vai ter dó de jogar todas as investidas contra a vida dos seus filhos, contra o seu casamento. Mas você tem dó de se posicionar e de colocar a sua casa em pé. Isso é papel de homem, irmão. Isso é papel dos homens. Mulheres, a Bíblia fala que você deve honrar os maridos. Cuidar, zelar. É interessante que quando nós lemos a Bíblia, a ideia que dá é que a mulher tinha o dom da administração. O homem trazia e a mulher administrava, a mulher cuidava dos afazeres, cuidava das coisas. Eu sei, pastor, estamos em outro século, eu sei disso perfeitamente, que hoje muitas mulheres têm que sair para trabalhar e eu não tenho nada contra isso. E eu acho legal, não há problema nenhum você fazer isso. Apesar que eu sou da moda antiga. Eu sou da moda antiga. E você concorda ou não, não precisa nem falar comigo que não concorda, que eu não quero saber. Mas se eu casei com a Débora, você quer trabalhar? Não, bem, não quer? Vai ficar cuidando das crianças? Beleza. A obrigação de sustentar é minha. Eu não estou perguntando se você concorda, estou falando como eu faço. Se eu tiver que vender, que sair, vender pipoca, vender bala, vender não sei o quê, e sair na rua para levantar dinheiro, para fazer Uber, eu faço. Porque eu dei a opção. Não, bem, eu estudei, eu me preparei, eu quero trabalhar, eu quero ter meu dinheiro. Deus abençoe, filha, vai lá.
Vai fazer o que você tem que fazer. Não, eu quero ajudar em casa, porque a gente precisa levantar recursos para poder fazer uma viagem, para comprar um carro, para comprar um apartamento, para poder prosperar. Beleza! Eu estou falando eu. Ok? Está claro isso aí, irmãos? Amém ou não amém? Eu. Você, homem, dá essa opção. E a mulher escolhe o que quer. A mulher, na Bíblia, tem aquela função de administrar, de cuidar, de fazer, de paparicar. É a mãe da casa. Claro que numa sociedade moderna, quando os homens viram as costas e vão embora, esse papel fica hiper mega pesado para as mulheres. De ter que cuidar de casa, de sustento, de alimentação, de educação de filhos. Porque ela está fazendo aquilo que não é para ela fazer. Então fica pesado. E é muito nítido quando você pega um lar que é administrado só por mulher, você vê nitidamente uma carência no coração dos filhos por falta da figura paterna. Eu pedi para que a Débora pudesse ver aqui rapidinho. Então, o papel da mulher é sempre mais legal. É aquele papel dela abraçar, de beijar. Então, por exemplo, o Isaac, quando está precisando de alguma coisa, ela vai lá, ô mãe, como é que você está? Não sei o quê. Aí a Débora vem e fala, Alexandre, o Isaac está precisando disso. Alexandre, a Esté ligou, falou que está precisando de um trocadinho, como é que a gente faz? Mas o para-raio acaba caindo em cima dela. E aí ela vem compartilhar. A importância da participação ativa paterna. Presta atenção, pai. Estimula a comunicação e a regulação emocional e colabora para a construção da identidade e autoestima da criança. Está vendo aí, homem? Fortalece o vínculo afetivo ao criar uma relação de confiança e segurança para a criança por meio do toque, de fala e do olhar. Contribui com o desenvolvimento cognitivo por meio de estímulos, como brincadeira, diálogo, que favorece o aprendizado e a construção de linguagem. Papel do pai ainda, hein? Auxilia na socialização e respeito às regras, pois a figura paterna tem um papel fundamental na introdução de limites e na percepção da criança sobre o outro, ajudando a desenvolver a habilidade de convivência. Aí você pega hoje uma pessoa de criança que não tem limite, porque pai não sabe dar limite. Mas eu estou falando agora da mulher. E a mulher é aquele papel que você sabe, doce papel. Louvado seja o Senhor por você, mulheres. Eu não conseguiria viver com outro homem do meu lado. De jeito nenhum. Você está louco. O único homem que eu vivo do meu lado e durmo na mesma barraca é meu filho. Rafael não, já dorme com o Andrezão. Mas desse papel importante das mulheres. O papel do filho é absorver, é aprender, é crescer e obedecer. Obedecer. A responsabilidade deixa de ser sua quando vem do seu pai, da sua mãe. E eu sei que aqui tem filhos grandes já. Filhos em que já tem independência financeira, que tem independência às vezes emocional. Mas é importante você entender que pai nunca deixa pais, nunca deixam de ser pais. Guarda isso no seu coração. Nunca deixo. Eu ligo para minha mãe diariamente, perguntando como é que ela está, e algumas coisas eu peço conselho a ela. Quando a minha sogra era viva, há 2 anos, a Débora ligava para minha sogra diariamente. E às vezes, ela na encolha me chamava, Alexandre, vem cá. E eu ia igual um trouxa, e eu sentava com ela, e ela falava assim, eu acho, porque ela não era minha mãe, eu acho que vocês deveriam fazer assim, 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 assim.
E aí há sabedoria, você tem que parar e ouvir. É papel de filho, você tem que ouvir. Você tem que parar, goste ou não goste. Tenha ou não tenha. Seja importante ou não seja importante, você tem que parar e ouvir. E filho pequeno, e filho que não tem essa independência, tem que obedecer, não há conversa. É obediência. Quando você ensina o seu filho a obedecer, a bênção do Senhor é derramada sobre ele. Porque chega um momento em que tudo que você ensinou vai vir à prova quando ele sair. Então nós tivemos uma experiência em casa e estamos tendo hoje com a Esté e com o Isaac. Quando o Isaac passou na faculdade, na primeira vez, ele tinha 17 anos. E aí houve uma crise em casa, porque ele passou em Rio Grande do Norte, passou na Bahia, passou em Minas. 17, eu falei, caramba, não dá, cara, muito novo. Estuda mais um ano e você vai fazer de novo. Estudou mais um ano, passou aqui em São Paulo, e aí foi. Aquela angústia do coração. A mãe chorando todas as vezes que levava na rodoviária, e eu em casa preocupado, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O Isaac, nós orávamos todo santo dia pela vida do Isaac. Todo dia, Deus, 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 Deus. E a Débora ainda ameaçava ele de morte, falava assim, o que você fizer lá, Deus me revela em sonho de joelho. Eu falava, caraca, eu não saía de casa. Deus vai me revelar no joelho o que você está fazendo. E aí um pastor, eu conversando com ele falou assim, Alexandre, deixa eu te falar uma coisa. É a hora de colocar à prova tudo aquilo que vocês ensinaram. Fugiu da sua mão. Ensina a criança o caminho que deve andar, você lembra disso? E que às vezes nós fazemos isso de forma tão desleixada, mas vai chegar a hora que nossos filhos, eles vão ter a vida deles, eles vão caminhar, e o que você ensinou como tábua rasa, papel em branco, o que você escreveu, vai fazer diferença. Ensina. E ele falava assim, Alexandre, o que você ensinou vai fazer toda a diferença. Eu falava, Deus, eu espero que tenha sido o suficiente para ele poder estar na tua presença. Você está entendendo a importância de você fazer com que a obediência seja vivida, seja feita? É desse jeito, é dessa forma, e não tem conversa, não tem negociação. Sabe o que eu vejo hoje? Crianças pequenas, e dentro da igreja, negociando com o pai e com a mãe. Se o Senhor me deixar ir, eu faço tal coisa. Não é assim. Você não vai e vai fazer o que eu quero que você faça. Vai. Acabou. Pastor, que dureza, hein? Meu Deus, que coisa horrível o senhor está falando desse púlpito. Nós devemos entender, irmãos, que há uma responsabilidade sobre a minha mão e sobre a sua mão, pai e mãe, daquilo que o Senhor deixou como herança em nossas vidas. Como herança. Pais acham bonito quando segura no braço do filho, o filho se joga para trás. Meu Deus, esse garoto, não sei quem ele puxou. Puxou a sua falta de autoridade. Que na hora que se jogar para trás, você dá uma sacudidela, ele se encaixa de novo. Fala, que palhaçada é essa? Nós precisamos entender, irmãos, que se nós não tratarmos com zelo, com amor, com carinho, mas com responsabilidade da nossa casa, a morte vai nos separar. Você está aqui nessa noite ou já foi embora? Não vai embora, não. A morte vai nos separar. A física, não. A emocional. A espiritual. A da palavra, os dos gestos. Mulheres mortas por palavras doídas dos seus maridos. Maridos mortos por palavras de assassinato das suas esposas. Filhos que morrem porque os seus pais falam palavras
para os seus filhos: você não vai a lugar nenhum, você é burro, você não vai crescer, você não vai prosperar. Meu Deus, que mal eu fiz a Deus por ter um filho tão ruim como esse. Que mal eu fiz a Deus para ter um filho tão ruim como esse. E você deve entender, querido, que a sua palavra como pai, como mãe, tem autoridade sobre a vida dos seus filhos. Tem autoridade sobre a sua casa. A sua palavra tem autoridade sobre a vida da sua casa. E às vezes estamos matando a nossa família por aquilo que falamos, da forma que falamos, da forma que expressamos. E estamos terminando com um vínculo familiar. Bem, Timothy Keller é um pastor. Ele diz o seguinte: aquilo que Deus instituiu, Ele também governa. E se Deus inventou o casamento, aquele que nele ingressa deve esforçar-se ao máximo para compreender e sujeitar-se aos propósitos divinos para essa união. Se Deus que instituiu, Ele governa, nós devemos nos esforçar para que a nossa casa esteja debaixo do cuidado de Deus. O que fazer para que a minha família não seja sucumbida, não seja exterminada? Guarda rápido, eu não vou ficar minuciosamente em cada ponto, mas guarde. Primeiro, tenha a essência da aliança conjugal. Casais, e aí casais que estão casados, a essência da aliança conjugal. Você tem uma aliança com essa mulher e com esse homem. Eu tenho uma aliança com a Débora. E a minha aliança reflete na vida dos meus filhos, e em nome de Jesus vai refletir na vida dos meus netos. Você precisa entender isso. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Pastor, eu acho que nós já lemos esse versículo. Sim, nas outras 3 mensagens. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. A essência da aliança conjugal. Você precisa entender isso. O que você fez não é brincadeira. O que você fez não é brincadeira. Você fez uma aliança. E não pode ser quebrada de qualquer jeito. Segunda coisa que eu aprendo, irmãos, a longevidade da aliança conjugal. A minha oração, quando eu me casei com a Débora, é que a nossa aliança tenha longevidade. A nossa oração é: Senhor, nós queremos morrer juntos, ou perto pelo menos um do outro. Queremos ter longevidade. Não quero que a nossa aliança tenha um prazo de validade. Eu quero que a nossa aliança seja completa, ela seja longa. E eu sei, eu vou repetir aqui novamente, eu sei que nós tratamos com a igreja, e dentro da igreja há casais de pessoas que já se separaram, e está tudo bem. Eu vim com a Débora no carro falando assim: e vou aconselhar uma menina que é casada a se separar. Como assim? O senhor está falando de casamento? Sim, o marido não presta. O marido está sabotando ela. Dorme com ela e com outra. Tem filho com ela e com outra. Isso não é aliança. Isso é maldição. E a Bíblia dá esse respaldo. Eu falei: eu preciso conversar com essa menina. Quer um conselho meu? Separe. Talvez ano que vem ela esteja sentada aqui ouvindo sobre isso. Porque a aliança conjugal, queridos, ela precisa ter longevidade, respeito. Ela precisa ter. Não tem esse negócio de eu sou casado, mas o que tem, pastor? Não existe isso. Eu sou casado e dentro do meu casamento eu tenho a obrigação de respeitar a minha esposa, e a minha esposa tem a obrigação de me respeitar. Como que eu respeito a minha esposa? Colocando limites em outras pessoas, em outras mulheres, em outras circunstâncias. Limites. Lembro quando nós nos casamos? Eu não abraçava ninguém. Era uma coisa minha, também hoje não abraço. Dou um beijinho na cabeça, mas tem umas cabeças que fica fedida e não dá. E aí, dar beijinho na cabeça. Na cabeça, dar beijinho. Novo, 24 anos. E aí uma senhora
meio aquecida. Chegou para Débora e falou assim: posso dar um abraço no seu marido? Rapaz, aquilo ali, a minha alma saiu do corpo. A Débora falou assim: claro que não. Claro que não. Eu não abraço ninguém, por que vai abraçar a senhora? Rapaz, assim, eu quase não tinha ar para respirar. E eu fiz igual Michael Jackson, sabe? E ó, você precisa entender, você precisa respeitar a sua esposa. Você precisa respeitar a sua esposa. Aonde você estiver. Ah, porque eu trabalho num lugar que só tem homem, e o homem fala besteira, sai de perto, você não é obrigado a ficar perto. Ah, porque eu trabalho num lugar em que as mulheres são terríveis, só fala de homem, sai de perto, você não é obrigado a falar. E outra coisa, quando for falar, não fala do seu. Só tem adultos aqui dentro. Ai, porque essa noite eu e meu marido, meu Deus, foi maravilhoso. Não foi nem tão maravilhoso assim. Você está dando uma alimentada, mas precisa contar vantagem. Essas coisas não se falam, fica quieta. Fica quieto. Em nome de Jesus. Respeite, longevidade. Mateus 19, versículo 5, versículo 6, diz o seguinte: por essa razão o homem deixará pai e mãe, e unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. 6. Assim, eles já não são dois, assim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém... Eu vou repetir para você falar no finalzinho. O que Deus uniu, por que separa? Porque Deus não uniu. E é importante você entender isso. Agora deixa eu te falar uma coisa. Só existe casamento feliz dentro da igreja? Claro que não. Irmão, longevidade de aliança, respeito, zelo, é em qualquer lugar. Caráter é em qualquer lugar. É para o macumbeiro, é para o batedor de tambor, é para o kardecista, é para o católico, é para o evangélico, é para todo mundo. Caráter. Respeito é para todo mundo. Terceira coisa, a manutenção da aliança conjugal. Não é só ter uma aliança, essa aliança precisa ser manutenida. Ela precisa ter uma manutenção. Era nesse momento que eu tinha que falar para você, marido, virar para sua esposa e falar: meu amor, eu te amo. E sem problema nenhum. Porque você precisa manutenir isso. É a manutenção do seu casamento constantemente. E vice-versa. Mas sabe o que acontece? O hábito de estar junto faz com que o brilho dos olhos se ofusquem. Então eu já não olho a Débora como eu olhava a Débora cantando na plataforma do seminário. Já sou casado mesmo. Vai. Não é assim que acontece, irmãos. A manutenção de uma aliança conjugal. E nós precisamos ter isso. A manutenção de uma aliança familiar. A manutenção disso. A minha filha mandou mensagem hoje, eu falei: filha, o pai te ama. E está tudo bem. Você precisa falar isso para os seus filhos. Você precisa pegar o seu filho, abraçar e dar um beijo nele. É esquisito? É. Tem barba? Tem, mas é meu filho. É. Quando eu falei para você que subir o Morro da Marcela foi tão marcante para mim, e eu falo isso com verdade, porque todo mundo foi. Sabe quem ficou segurando? O gordinho? O meu filho. Aqui, ó. E eu fui na casa do André essa semana, e ele falou assim: pastor, parabéns. Eu achei que o senhor não ia subir,
Falei, velho, peraí, aqui tem cabelo aqui na venta, irmão. Que é? Tá maluco? Eu subo de joelho, mas eu chego lá em cima. E aí, eu vou dar esse mole pro Bruno falar para mim? De jeito nenhum. Porque ele não foi. E eu queria que ele fosse para não subir. Você ia falar, ê, Mari, tá a pé aí. Mas não tem nada mais gratificante, irmãos. Não tem nada mais gratificante. Você dá essa manutenção, você estar junto, você abraçar, você beijar, você declarar, você facilitar a vida da sua casa. Você facilitar a vida da sua casa. Ei, você quer ser bonzão com todo mundo, mas não quer ser bom na tua casa. A manutenção familiar, você precisa fazer isso, irmão. E eu estou dando vários exemplos da minha casa, porque é o que eu vivo. Isaac vai trabalhar, é problema meu? É problema dele. Mas o que eu decidi no meu coração? Que quando eu puder, eu facilito a vida dele. Filho, que hora você entra no plantão? Às 9, eu te levo. Lá em Jacareí. E ele nem racha a gasolina. Pô. Agora você fez igual a sua avó. Eu vou cortar as outras coisas. Você fez igual a sua avó agora. Não foi legal. Me ameaçou com outras coisas com o olhar dele agora. Ele falou assim, você vai pedir a janta já já. Ele vai trabalhar, o que eu faço? Meu filho, eu te levo lá. Eu levo ele lá. Deixa, que hora você sai? Meu pai, eu saio às 7 da noite. 7 da noite eu estou lá. Poderia pegar Uber, podia pegar ônibus, podia pegar o que quisesse. Eu estou lá. Por quê? Você tem que fazer o quê, irmão? A manutenção, facilitar a vida da tua casa. A Estezinha trabalhava no centro da cidade, eu chegava lá e parava. Vai, filha, bom trabalho, vai com Deus. Dava o horário, eu estava onde? Parado lá no centro da cidade. Porque eu entendo que eu preciso fazer isso por 2 motivos. Um, porque a manutenção é importante. E segundo, eu estabeleço padrão. Eu estabeleço padrão. Quando ela se casar, ela vai falar, opa. Por que você vai fazer menos que meu pai fazia para mim? Quando a minha nora se casar com o Isaac, opa. Por que você não vai fazer se teu pai fazer para você, você não vai fazer para mim? Não, pode estabelecer isso também. Você cria padrão. Entendeu isso, senhores pais? Entendeu, donas mães? Você cria padrão. E não é um padrão jogado no chão, é um padrão elevado. E isso é importante. Isso é importante. Você criar isso no coração da tua família, no coração dos seus filhos, no coração da sua esposa. A mesma relação, novas atitudes. Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Versículo 5, 22 e 23. Esposa, sujeite-se cada um ao seu marido como o Senhor. A mulher trate o marido com todo respeito. Maridos, sejam responsáveis e amem as suas mulheres. Mulheres, sejam auxiliadoras e respeitem seus maridos. Maridos, sejam respeitáveis, amando as suas mulheres. Mulheres, sejam amáveis, respeitando os seus maridos. E Romanos capítulo 12, versículo 9, versículo 10 diz o seguinte: o amor deve ser sincero, odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Isso é Bíblia, irmãos.
Esse versículo tem 3 coisas que você precisa aprender. Primeiro, o amor deve ser sincero. Odeie o que é mal e apegue-se o que é bom. Primeira coisa. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. A Bíblia não está falando para você, não, está falando para você, odeie. Odeie o que é mal. Odeie o que é mal. E apegue-se ao quê? Ao que é bom. Apegue-se ao que é bom. Por que nós fazemos ao contrário? Nos apegamos ao que é ruim e mandamos embora o que é bom. Não, é ao contrário. Odeie o que é ruim. Apegue-se ao que é bom. Segunda coisa que eu aprendo, dedique-se uns aos outros. Dedique-se uns aos outros. Dedique-se um aos outros. Dedicar um ao outro. Tenha esse prazer na sua vida, irmão. Tenha esse prazer. Dedique-se uns aos outros. Eu preciso entender que, em primeiro lugar, nunca é para mim. É para ela. Depois dela, são para eles. E depois deles, aí vem para mim. E não estou falando isso de boca para fora, você pode perguntar. Primeiro é para ela. Primeiro é para ela. E depois dela, aí vem eles. E depois deles, vem eu. Lembro quando estava namorando com a Débora, e eu saía do Rio de Janeiro para ir para Campinas. O meu pai me dava R$50 por mês. E eu pegava R$50 e dividia R$10 por semana. Pô, irmão, você viver com R$10 por semana é dose. E na época já era pouco. E aí eu comecei a namorar com a Débora. Como é que você vai namorar ganhando R$50 por mês? E um dia eu falei para a Débora assim, Débora, não sei onde é que eu estava com a minha cabeça, irmãos. Vamos comer no McDonald's. Eu fui com R$10. E cheguei lá, ainda perguntei, o que você quer? Aí, Deus deu revelação para ela que eu só tinha de R$10. E aí ela escolheu, eu comprei, e eu comprei um negócio menor para mim, daquilo que meus R$10 dava, que eu já usei o dinheiro da outra semana. Falei, Deus proverá outra semana, e está tudo certo, e nós comemos. Se você perguntasse para ela, isso marcou o coração dela. Sabe por quê? Porque ela fala que primeiro foi o dela. Uma vez dentro do carro em Rio Preto, só tinha dinheiro para comprar um lanche. E a Débora falou assim, eu não quero, pode comer. Não, amor, come. Eu não quero. Eu falei, tá bom, então eu vou comprar para mim. Comprei um Big Mac. O lanche, batata e o refri. Feliz, irmão. Quando eu entrei no carro, parei no drive, peguei o lanche, coloquei no meio do carro, o Isaac estava sentado atrás. Falou, pai, me dá uma mordidinha? Falei, claro. Aí ele foi dando uma mordidinha, comeu o lanche todo, irmão. Falei, isso é o devorador de lanche. Era uma criança, ele tinha 1 ano e meio, 2 anos. Tomou um copo de 500 ml de Coca-Cola. Talvez você me recrimine. Fala, como uma criança toma Coca-Cola? Está com saúde, está bem. Coca-Cola te deixou inteligente, pelo menos. Comeu, sobrou a batata, eu acho. E comi batata, falei assim, não estou com fome mesmo. Mas você entende, irmãos? É você dedicar-se, dedique-se uns aos outros. É dedicar. É estender a mão. E o último, prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Sabe por que casamentos se acabam? Porque não é dado honra. Sabe por que famílias são destruídas? Porque não é dado honra. Porque o dia que você der honra, essa mulher não vai querer sair de perto de você. No dia que você der honra, esse homem não vai querer sair de perto de você. O dia que você honrar os seus filhos não vão querer crescer e mudar de cidade para sair de perto de você. Porque é bom estar perto de você. É bom estar perto de você.
você é honrado. Sabe qual foi uma das maiores lutas? A Débora saiu de perto da minha sogra. 7 filhos, todos os filhos honrados. Todos debaixo das asas delas. Honrados. Guardados. E para cada um ela tinha uma palavra, e para cada um ela tinha uma observação. Esse filho é assim, por causa disso, é assim, 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 assim. Mas por tanto derramar honra, os seus filhos ficaram perto dela. O único que saiu de perto foi a Débora e a Rose. Dessa importância de você derramar honra, de você abençoar. A visão secular, liberdade, autonomia, prazer, pluralismo. A visão do amor ágape, dedicar-se um ao outro, priorizar a honra um ao outro. Uma pergunta para terminar. Você tem se dedicado a amar as pessoas da sua casa? Você tem de verdade se dedicado em amar as pessoas da sua casa? Se dedicado, irmão. E não vem com essa conversa, eu amo do meu jeito. Teu jeito pode ser ogro. Do seu jeito, o outro às vezes não entende. Você tem se dedicado a amar as pessoas da sua casa? Dedicado mesmo. Se esforçado. Você tem amado de forma que as pessoas se sintam amadas? Elas se sintam amadas? Isso é importante. Elas se sentirem amadas. Mas eu amo, pastor, mas eu amo do meu jeito. Não basta. O seu jeito não basta. A pessoa tem que se sentir. Tem que se sentir. Eu tenho uma tia, em que eu amo essa minha tia, uma tia muito especial. Uma tia chamada Cibele. Queria muito que ela viesse aqui. Ela tem 80 e poucos anos, irmãos. Pancada na cabeça. Pancada, pancada, pancada. Pancada. Deve ter uns 84 anos. Mas pancada na cabeça. Dança. Uma hora está no céu, está no inferno. Mas assim. Ela é top. Top. Essa minha tia é top. Mentirosa, mas top. Se ela ouvir, ela fala assim, você está falando da titia? A minha tia, a gente era criança, e eu ia para lá, e ela era gordona. Ela não passava na porta, irmão. E ela morava no Rio de Janeiro, eu morava na Baixada. Para quem não sabe, é uma distância considerável. E a gente ia para a casa dela passar as férias, porque era perto da praia, era no Rio de Janeiro. E ela falava assim, vamos todo mundo para a praia hoje. Aí ia todos os sobrinhos, a gente acordava cedo, aquela farofada, e a titia ainda, e tia junto. Chegava lá, ela tirava a toalha. E estendia. E ela de fio dental. Mas essa minha tia, ela derramava tanto amor sobre a gente, irmãos. Tanto amor, tanto, 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 tanto. E que a gente não... Ela operou, emagreceu e continua sendo uma mulher fera, top. Vive a vida, mas uma coisa ela não deixa, irmãos. Eu não vejo ela desde a morte do meu pai, 5 anos, que eu não vejo ela. Ela manda semanalmente para mim, titia te ama. A titia está morrendo de saudade de você. Diz para a Débora que eu amo. Diz para o Isaac que eu amo. Diz para a Esther que ela está à minha cara. Não está nada, a Esther não é nada dela. Diz que ela está à minha cara, eu falo. Mas a titia te ama. Eu liguei para o meu primo sexta-feira, mandei mensagem para ele, e ele... filho dela, e ele fala, Alexandre, meu Deus, não estou acreditando que é você, cara, que saudade. Assim,
derrama um amor. E a gente não entende como isso faz a diferença, irmãos. Como isso faz a diferença. E ela fala assim: você precisa vir para cá para a titia passear contigo de novo. Eu falo: tia, caraca, eu tenho 53 anos. Eu tenho carro, eu sei passear. Mas titia precisa. Assim, ela derrama. Eu vi uma foto dela no aniversário dela, numa igreja do Zeca Pagodinho. Assim, ó. No boteco do Zeca Pagodinho. Todos os sobrinhos reunidos, só eu que não estava. E ela tirou foto com todo mundo, assim, ó. O aniversário da titia, ela derrama esse amor. Sabe o que falta na tua casa e na minha casa? A gente fazer isso. A gente fazer isso. Para que os nossos lares possam ultrapassar os limites, as lutas, as barreiras que o inferno tem colocado. Você precisa aprender a ultrapassar. Dedicar tempo, dedicar amor, derramar amor. E ser fonte desse amor. Ser fonte desse amor. Você precisa aprender isso. Mulheres, você precisa aprender isso. Na minha casa, de vez em quando o couro come e gera-se uma discussão, por exemplo, entre eu e Isaac, a Débora entra no meio e fala: meu Deus, eu já não aguento mais. Aí eu freio, o Isaac freia. Por quê? Porque entrou a conciliadora. Não põe lenha na fogueira. A poeira senta e está tudo certo. Eu falo: filho, depois a gente... Tan. Tá bom? Tá? É importante você entender isso, para que nossos lares possam ultrapassar barreiras. Eu vou encerrar. Relacionamento familiar não é fácil. Sabe por quê? Porque eu conheço a minha casa. Eu conheço a minha esposa. E a conhecendo, eu sei o que a alegra, mas eu sei o que a machuca. E sabendo do que a machuca, às vezes eu posso usar disso. Sabe por que é difícil? Porque eu sei na vida dos meus filhos, do Isaac e da Esther, o que os alegra, mas também sei o que os machucam. E às vezes você pode decidir pelo que machuca e trazer palavras que ferem. Por que você faz isso? Por que você decide isso? Se eu a conheço e eu sei o que alegra, por que eu não trato com aquilo que alegra? Se eu conheço meus filhos, por que eu não trato com o que os alegra? Se eles me conhecem, por que eles não tratam com o que me alegra? Porque eu preciso ter desculpa para me esconder atrás de uma crise e falar que eu sou um pobre coitado. A minha família não me entende. Não. A Bíblia deixa bem claro que o que você semeia, o que você planta, é o que você vai colher. Eu quero que você entenda nessa noite e tenha no seu coração a ideia que a administração familiar, o zelo, depende de mim e de você. É daquilo que nós vamos semear no coração dos nossos filhos. É daquilo que nós vamos semear no coração do nosso esposo e dos nossos maridos. É daquilo que nós vamos semear dentro do nosso lar. Para que a morte não venha intervir sobre a nossa casa. Amém? Vamos ficar de pé? Antes de eu orar, eu queria que você, que está aí, se juntasse em família. Para quem está com a família, se juntasse em família, por favor. Eu vi um vídeo. Ô Júnior, por gentileza, pega aquele guarda-sol que está aí fora. O guarda-sol que está aí fora.
Não é mais o LGBT, não. É outro. O LGBT foi embora. A gente tinha um guarda-sol LGBT, irmão, um arco-íris. Aí quebrou. Louvado seja o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Obrigado, Júnior. Família é uma bênção de Deus. Por gentileza, abraça a Fátima para mim ali. Rodrigo, fica junto aqui com o Rafael. Fica junto aí. Cadê a sua esposa? Não veio hoje? Não. A família é dádiva do Senhor. É bênção de Deus. E nós estamos, além de família de sangue, família espiritual. E essas verdades também se relacionam à família espiritual. Eu não quero falar mal de crente, porque eu sou crente. Eu não quero falar mal de pastor. É o meu povo, tá louco? Pastor, você ouviu o que aquele pastor fez? Eu vi, mas não vou comentar. É o meu povo, é a minha casa, é a minha família. Eu vi num vídeo que família ela tem que ser guardada, ela tem que ser amparada. E um pastor pega um guarda-chuva, não exagerado como esse, mas ele entende. Entra aqui debaixo, velho. Faz de conta que os Isaac estão aqui. Que família tem que estar protegido, sob. Sob. Está vendo o papel da mulher? Tá bom no bicho aqui. Tem que estar assim. Você tem que ter esse papel na sua casa. A sua casa tem que estar assim, irmão. Coberta. Sabe qual é o grande problema? Você não ora pelos teus filhos. Você não ora sobre a tua mulher. Você não ora sobre o seu marido. Você não ora sobre a tua casa. Você não ora sobre os seus filhos. Você não profetiza sobre a vida deles. Antes dos meus se formarem, nós os formamos em palavras. Você pode acreditar no que eu estou te falando. Antes dele decidir em ser médico, ele queria ser engenheiro aeroespacial. E nós orávamos: Senhor, abençoa, abençoa. Ele quer fazer ITA, Deus, é a faculdade, é o vestibular mais difícil do Brasil. Senhor, abençoa, 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 abençoa. Decidi, vou ser médico. Jesus, Senhor, abençoa, porque agora é o segundo mais difícil do Brasil. Porque antes dele ser, isso foi plantado nos nossos corações. Esther, o que você quer ser? Então nós vamos orar por você. O que você quer fazer? Nós vamos orar, nós vamos profetizar, nós vamos declarar, nós vamos estender as mãos, nós vamos, porque somos família. E você precisa entender isso. Não são pessoas jogadas ao vento que caminham de qualquer jeito. Há uma cobertura emocional, há uma cobertura espiritual sobre a tua casa, sobre a tua família. A igreja pode até fazer isso, mas ei, marido, você é responsável por isso. Esposa, você é responsável por isso. E não há discussão. Você orou por eles hoje? Não? Que isso, irmão? Enlouqueceu? Ou ela chega para mim: Alexandre, você orou pelos seus filhos hoje? Os filhos são teus. Ela fez sozinha? É cegonha? Há uma cobertura, irmão. E essa cobertura precisa ser vivida. Essa cobertura precisa ser real. Porque quando vier os ventos, quando vier as chuvas,
quando vier as tempestades, a minha casa estará debaixo das mãos do Onipotente. Amém? Há uma canção que eu não lembro direito, que diz assim: encha o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência, minha casa e eu. Alguém lembra essa música aí? Sangue de Jesus tem poder. Serviremos ao Senhor. É bem antiga, mas tem uma do Nani Azevedo. Como é que é a do Nani Azevedo? A André sabe, nós já cantamos bastante na igreja. A idade vai bater, não é um problema, né, André? Não, do Nani estava, é porque faz tempo. Mas nós vamos orar então, deixa a música quieta. Deixa eu orar com a minha casa. Eu quero, enquanto o Isaac toca uma canção, você vai orar com a tua casa aí. É para orar, viu? Não precisa olhar para mim não. É aquela hora que você fecha seus olhos e ora. Pai querido, nessa noite eu quero orar pelas famílias dessa igreja, pelos filhos, mulheres, maridos. Eu quero orar, ó Deus, e pedir a tua bênção. Quero pedir que o Senhor esteja guardando e amparando. Tu sabes, ó Pai, quantas vezes homens e mulheres choram. Choram, ó Pai, daquilo que desejam ser, daquilo que desejam alcançar e não alcançam. Mas eu quero nessa noite declarar diante do teu altar, diante da tua cruz, diante dessas famílias, que filho nenhum se perderá, que filha nenhuma se perderá, que os casamentos aqui instituídos não serão quebrados, as alianças não serão quebradas, mas eles viverão para ti, eles estarão contigo e viverão para o Senhor. Pai, eu coloco essas famílias nas tuas mãos, eu coloco, ó Deus, cada lar diante do Senhor e peço que a tua rica bênção seja estampada sobre a vida de cada um. Abençoa, Pai, abençoa, ó Deus, as diferenças, abençoa, ó Deus, os temperamentos, abençoa, ó Deus, cada lar, ó Deus, que eles possam ter o amor de Cristo estampado no coração deles e entenderem que a maior importância que tem é aquilo que o Senhor instituiu sobre nós, famílias realizadas, estruturadas no Senhor. Que esse homem ame mais essa mulher, que essa mulher respeite mais esse homem, que os filhos obedeçam aos seus pais e que tenhamos lares estruturados e abençoados pelo Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite. Nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas, os nossos corações, as nossas famílias diante de Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e que a doce consolação do Espírito Santo seja presente com cada um desses irmãos, desde agora e para todo sempre. Você pode dizer amém, queridos? Vai na paz do Senhor Jesus.